Nós vamos agora para o nosso capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster, que fala da adoção. Nós falamos sobre a doutrina da justificação anteriormente e agora nós vamos para a doutrina da adoção. O parágrafo 1º diz: a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros de eterna salvação. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 10 nós falamos da vocação eficaz, no capítulo 11 nós falamos da justificação. Na doutrina da vocação eficaz, diz assim o parágrafo 1º: a todos os que são predestinados, a esse Deus chama eficazmente. No capítulo 11, Deus fala que aos que Deus chama eficazmente, esses ele livremente justifica. E no capítulo 12, ele fala a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção. Nós vemos uma sequência, nós vemos uma ordem, nós vemos uma ordo salutis, uma ordem da salvação. Nós já falamos sobre a ordem da aplicação da redenção: eleição, regeneração, eleição, chamado eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, morte e glorificação. Essa é a ordem da aplicação da redenção. Agora nós estamos vendo a ordem da salvação. Na ordem da salvação, nós vemos algo semelhante ao que nós temos nas Escrituras em Romanos 8, 29 e 30, que eu quero ler com os irmãos aqui neste dia. Se os irmãos estiverem com a Bíblia, peço que os irmãos abram lá e acompanhem comigo. Romanos 8, 29 e 30. Que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos aqui aquilo que é conhecido como elo ou corrente da salvação. Aos que Deus de antemão conheceu, a esses predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos 5 elos nesta corrente da salvação. E nessa corrente da salvação nós vemos que o sujeito de uma frase tem um predicado. E depois, o predicado do sujeito anterior se torna o novo sujeito. E assim nós temos uma corrente: sujeito, predicado, sujeito, predicado, e o predicado se torna sujeito, e depois sujeito, predicado, e assim por diante. Preste atenção comigo. Aos que Deus de antemão conheceu, predestinou. Predestinou aqui é o predicado daqueles que Deus de antemão conheceu. Aí depois ele diz: e aos que predestinou, aqueles a quem ele predestinou é o sujeito. A esses também chamou. E depois, aos que chamou, sujeito. A esses também justificou, predicado. E aos que justificou, sujeito. A esses também glorificou, predicado. Então nós temos uma corrente ininterrupta e inquebrável, de sorte que aqueles a quem ele pré-conheceu, aqueles a quem ele de antemão conheceu, têm que, sem
quebra alguma dessa corrente serem glorificados. Não tem como você dizer que aqueles a quem Deus de antemão conheceu não serão glorificados nesta corrente da salvação. Porque os que de antemão conheceu, predestinou. Tá. Os que predestinou, chamou. Os que chamou, esses justificou. Os que justificou, esses glorificou. De sorte que o primeiro elo está ligado ao quinto elo. Então, é uma corrente inquebrável da salvação. E aqui nós estamos tratando de pessoas. Deus conheceu pessoas. Ele não está falando aqui de CNPJ universal. Deus está falando de CPF. A palavra de Deus não está falando de instituição. A palavra de Deus está falando de pessoas aqui. Nós temos uma sequência aqui de pronome relativo e pronome demonstrativo que indicam sim que Deus está falando de pessoas. Nós não podemos afirmar simplesmente que Deus predestinou uma instituição. A Bíblia não fala sobre predestinação de instituição, de CNPJ universal, fala de predestinação de pessoas à salvação. É o que esse texto está dizendo aqui. Aqueles a quem ele pré-conheceu, ele glorificou. E outra coisa interessante, todos esses verbos estão no tempo grego auristo, que seria algo semelhante ao nosso pretérito perfeito, né? Um acontecimento pontual no passado, né? Está no auristo do indicativo. Então, significa que é uma realidade. É como se toda a salvação já estivesse toda consumada no decreto de Deus. Toda consumada. Não há nada que sairá errado no plano da salvação de Deus. Porque aqueles que de antemão conheceu, ele já glorificou. Ele já glorificou. Então nós temos aqui, a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça de adoção. Aqui nós temos que, no versículo 29, que diz que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De fato, nós passamos a fazer parte da família de Deus, do número dos filhos de Deus. Nós carregamos, diz aqui no parágrafo 1, o nome de Deus. Isso é um privilégio que a graça de Deus concede a pecadores. Nós temos isso lá em Efésios, do capítulo 2, do versículo 11 em diante. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos alheios às alianças e às promessas. Agora, por meio do corpo de Cristo, nós nos tornamos participantes, nos tornamos um povo só. Agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós estamos encaixados no número dos filhos de Deus. Por essa graça eles são recebidos no número e gozam a liberdade e os privilégios dos filhos de Deus. Interessante ele falar de liberdade. Liberdade do quê? Tem um grande estudioso de uma corrente heterodoxa, não é muito admirado por boa parte dos estudiosos do Novo Testamento, Rudolf Bultmann, por ser um teólogo neoliberal, mas ele diz algo interessante sobre a nossa liberdade, e isso literalmente contra os antinomistas, aqueles que dizem que hoje, no tempo da graça, nós vivemos isentos da lei. Isso não é uma verdade evangélica, isso é um equívoco teológico no mínimo. Ele diz que a nossa liberdade é para a obediência. Nós somos libertos para a obediência. Se antigamente éramos escravos do pecado
e não produzíamos frutos para a justiça, Romanos capítulo 6, deem uma lida lá, hoje, libertos do pecado, somos escravos da justiça e produzimos frutos de justiça. Se antes nós não podíamos obedecer a Deus por causa da nossa natureza corrompida, deturpada, que nos escravizava, hoje, libertos do pecado, nós podemos obedecer à lei de Deus pelo seu Espírito que Ele nos dá, pela nova natureza que Ele nos dá. Hoje nós podemos obedecer. Então nós temos liberdade para obediência, nós não somos antinomistas de forma alguma. Nós temos liberdade também, outro tipo de liberdade. Hoje nós não estamos, por exemplo, debaixo da escravidão dos poderes deste mundo, que fala lá em Efésios capítulo 6, do versículo 12 em diante, porque não temos nós que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. São aqueles que governam o mundo das trevas, ou seja, o mundo que é dominado pelo pecado, o mundo da escuridão, que governa o coração dos seres humanos. As pessoas, elas são escravizadas por poderes deste mundo. Nós, como filhos de Deus, pertencemos não a este reino de treva. Nós pertencemos ao reino do Filho de seu amor, Colossenses capítulo 1. Como se tivesse o reino de Deus, um reino bem amplo, maior, e no reino de Deus existisse um parasita. Esse parasita é chamado de poderes deste mundo, o reino das trevas, né? Que é dominado pelo diabo e pelos seus anjos, né? E esse reino é um parasita que vai ser eliminado, que está sendo eliminado aos poucos e que no dia de Cristo será eliminado completamente, né? Tem aquelas pessoas que acham que Deus está brigando com o diabo, ou tem aquela imagem que circula nas redes sociais de Jesus no braço de ferro com Satanás. Na verdade, não. Nosso Senhor é o único monarca de toda a criação. O reino de Satanás é um reino parasita, pequeno em comparação com o reino de nosso Senhor, que só existe pela vontade do nosso Senhor. Nós não somos maniqueístas positivos. Ou seja, o maniqueísmo acreditava numa dupla deidade, a deidade do bem e a deidade do mal, né? Ambas com igual potência de força. Só que nós não acreditamos que seja dessa forma porque as Escrituras não ensinam que seja dessa forma. Nós acreditamos que o nosso Deus reina, 1 Coríntios 15, 25, e que o reino das trevas está sendo pouco a pouco dominado pelo reino de nosso Senhor. E isto por vontade do nosso Senhor. Continuando aqui, então nós somos livres para a obediência, livres dos poderes das trevas, livres da lei, no sentido de que ela seja uma regra para a salvação. Nós não podemos cumprir a lei como se ela fosse um pacto de obras. Nós não temos condições. Nosso Senhor Jesus cumpriu a lei como um pacto de obras e angariou a justiça necessária para a nossa salvação. Mas a lei, ela nos serve sim como uma reta medida de justiça para que nós possamos glorificar a Deus segundo a sua própria vontade. Ele continua aqui: por essa graça eles são recebidos no número e gozam a liberdade e os privilégios dos filhos de Deus, têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados
para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiros de eterna salvação. Tem um texto que eu quero ler com os irmãos, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esses selados é literalmente marcados com o Espírito Santo da promessa. É uma marca de propriedade. E aqui nós temos uma questão interessante. No versículo 13, que fala que nós somos selados, fala que nós somos selados no momento em que nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos. Quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos aqui um verbo que está num tempo específico, com um particípio que está num tempo específico, que indica que a ação é simultânea, é concomitante. A ação ocorre no mesmo instante. Quando cremos, somos selados. E o que é o ser selado? É ser marcado. É marca de propriedade. Interessante que no século I e anteriores também posteriores, todo escravo ele tinha marca de propriedade do seu senhor. Todo escravo tinha a marca de propriedade do seu dominus. Então, era fácil quando um escravo circulava na cidade, nas ruas de qualquer parte do império, eles sabiam a quem pertencia aquele escravo olhando a marca daquele escravo. Então, quando um escravo fugia, era fácil identificar a origem de pessoas desconhecidas. Passavam pelo portão da cidade, olhava a marca, pertence a tal dono, né? Pertence a tal dominus, a tal domina. E nós, as escrituras falam que nós temos o selo, né? O selo que diz aqui, nós somos selados com o Espírito Santo. O selo de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, nós diante de Deus somos propriedade exclusiva dele. Novamente, a Bíblia não fala em ser desselado. Nós somos selados no momento em que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos o Espírito Santo no momento que cremos, não posteriormente. A doutrina, já há muito tempo já divulgada, do batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, ou com evidência do falar em línguas, não é uma doutrina bíblica. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. Somos selados, marcados. E o nosso Senhor só voltará quando, de fato, todos os seus servos, todos os seus eleitos forem marcados com este selo. Eu quero ler um último texto com os irmãos. Está lá em Apocalipse, capítulo 7. Eu vou ler esse último texto com os irmãos somente para tentar embasar mais aquilo que eu disse agora há pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, que seria este selar de Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus, olha só, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, nós temos 4 anjos nos 4 cantos da terra, nós temos um anjo que tem o selo do Deus vivo, e este anjo tem por função selar a fronte dos servos do Deus vivo. Esta palavra selar
é a mesmíssima palavra usada em Efésios 1:13 para o selamento que os crentes recebem, ser selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo da promessa, quando de fato você tem o Espírito Santo de Deus e é de Cristo, Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Mas quando de fato você tem o Espírito de Cristo, você tem o selo do Deus vivo, você tem a marca do Deus vivo, você é propriedade exclusiva de Deus, você faz parte do número dos filhos de Deus, você tem a liberdade e os privilégios e todo o gozo dos filhos de Deus, ok? Nós não somos nunca abandonados, mas selados para o dia da redenção. Recebemos as promessas como herdeiros de eterna salvação. Tá? Essa doutrina da adoção é uma exposição do parágrafo 1º, que é único, do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Um bom dia a todos vocês, nós continuaremos logo depois, que os irmãos possam estudar cada dia mais essa doutrina tão benéfica, tão importante para o crescimento saudável da igreja cristã e contra também muitas vozes que se levantam contra o verdadeiro evangelho nos tempos de hoje. Leiam as escrituras, leiam os padrões de fé de Westminster e meditem na palavra de Deus. Amém?